Pelo menos eu penso assim, acho que tem que ser útil, né? Para vendo frasezinha motivacional, a gente já tem o Facebook, as tiazinhas, as vó da vida, né? Que fica lá postando rosas coloridas e brilhantes. E eu tenho a minha família no WhatsApp, né? Eu tenho uns senhores e umas senhoras do meu coração que me mandam foto todo dia. E cada 5 dias eu abro para ver as mensagens. É maravilhoso, né? Super motivacional. Mas vamos lá então, gente. Zoeiras à parte e acidezes de humores à parte, né? Vamos ser pessoas iluminadas, radiantes com a vida, florescidas. E bora. Ô, Ana, depois eu faço a chamada, tá? Que a professora esqueceu a pauta. Vou lá tirar uma fotinha. Ah, Maria Fernanda tá entrando, peraí. A Maria Fernanda vai pegar o final do projeto RH. Olá, Maria Fernanda. Maria Fernanda. Oi, tudo bem? É a Maria Fernanda do sábado de manhã, Maria Fernanda Ferrassoli? Oh, sim, ótimo. Muito bom. Você também está lá no projeto RH, né? E agora vai continuar aqui. Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda, tá? Ela era do sábado, gente. Agora ela é da segunda-feira. Recebam com carinho aí a colega de vocês, virtualmente. Vamos lá. Vamos parar de ficar enrolando e vamos para a nossa aula hoje. Hoje a gente vai, então, que a nossa querida Fabiola falou tanto, né, Fabiola? Você que vai assistir a aula depois, eu já vou dar um recadinho. Você falou tanto, né? Ah, professora, para preparar para a entrevista, né? Bababá. E a aula tá aqui, você não tá aqui, né? Oh, meu Deus do céu, cabeção. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre preparos para entrevista, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida naqueles cadastros das agências, dos sites, que a professora passou para vocês, ou de alguma informação do LinkedIn, tá, Rogério? Que você não conseguiu entender. Se eu souber, pode perguntar, tá bom? Pode procurar que eu tiro as dúvidas, tá bom? Beleza? Só para fazer um pequeno comentário, quem vai utilizar o LinkedIn, você tem condições de fazer uma coisa muito legal. O LinkedIn, ele te dá 1 mês de graça. Para ser prêmio, certo? Ele pede o cadastro de um cartão, claro, mas se você, claro, pelo amor de Deus, coloca o celular para despertar, um alerta, vai lá e cancela a assinatura antes de cobrar, tá bom? Por favor. E utilize. O que você pode conseguir com o prêmio do LinkedIn? Cursos e treinamentos em tudo quanto é assunto que você imagina no LinkedIn Learning. Top, top, top. Tá? Você coloca o assunto lá, tem uma plataforma gigante de coisas. Sem falar que o prêmio você tem condição de visualizar mais oportunidades, de conectar mais pessoas que é terceira conexão, porque a terceira conexão eu não consigo conectar direto. Né? Eu preciso de conectar alguém para esse alguém estar em comum entre eu e essa pessoa para que eu chegue nela. O prêmio, você já consegue fazer essa... Você manda uma mensagem que chama e-mail, que são créditos de mensagens dentro do aplicativo. Top. Tá? E aí você cancela um dia antes, claro, né? O professor aqui. Eles dão esse prêmio e eles já falam que você pode cancelar antes de cobrar. Então, assim, é um recurso que eles estão dando, eu vou aproveitar. Tira o dedo do nariz, entendeu? E aí vocês fazem isso aí, tá beleza? Eu sei, está coçando por fora, tô zoando. Bora! Bom, vamos nos preparar hoje para a entrevista? Vamos. Então, vocês foram chamados para uma entrevista. Vando, boa tarde, seja bem-vindo, Vando. Boa tarde. Desculpa a demora. Fabiola tá entrando! Olha só!
Oi, Fabíola, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olha, a aula que você falou tanto de preparar para a entrevista chegou. Até comentei agora. Eu falei, nossa, a Fabíola vai ver aula gravada e eu vou... Você não tá aqui. Eu tava numa reunião lá do serviço, aí não deu pra É assistir. verdade. Perdão, viu? Perdão, pessoal. Você falou tanto não tá aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Depois eu vou tirar um print com todos nós aqui. Então, a primeira coisa, fui chamado para uma entrevista. Qual é a primeira coisa que eu faço? Claro, anote os dados, né, gente? Não é que nem aquelas pessoas que a pessoa liga para você, agenda e você, ai, nossa, não anotei. Antes era coisa, ai, eu achei que eu ia lembrar, né? Anota os dados lá. E a primeira coisa que você faz é pesquise a empresa, tá? Qual é o segmento daquela empresa? Quantos anos ela tem no mercado? É uma empresa que abriu agora? É uma empresa que já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos? Professora, tem diferença? Tem diferença, tá? Uma empresa que está iniciando agora, e dependendo do segmento, ela vai ter uma visão de gestão diferente, né? Ou uma empresa que tem muitos anos, ela já vai ter uma visão de gestão mais tradicional, tem condições de você fazer mais pesquisas porque pessoas trabalharam nesse lugar, você consegue levantar essas informações. Se essa empresa está iniciando agora, de onde que ela é? Ela vem de uma outra cidade para cá? Quem que está fundando? Quem fundou? Para saber... Por quê, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que está recebendo uma bênção, mas dependendo do lugar, você vai passar muito nervoso, tá? Não é que a gente não queira trabalhar, mas tem lugar que é rabo de foguete, entendeu? Certo? Isso porque eu falo por experiência própria, porque eu já vivenciei isso na minha vida. De trabalhar em lugares que até hoje eu não sei o que foi o salário nem o acerto. Certo? Então, todo mundo já passou por alguma coisa assim. Então, observe, estude. Qual que é o porte dessa empresa? O que eu ganho, por exemplo, sabendo o tamanho da empresa? Quanto menor, quanto ela é pequenininha, significa que a pessoa que é contratada vai fazer mais do que o título do cargo. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, tá? Empresas pequenas, elas têm uma vantagem muito grande. Qual é a vantagem? Você aprende de tudo um pouco. Agora, se você for trabalhar numa empresa grande, é ruim de forma nenhuma. Normalmente a empresa grande tem um salário mais compatível, mais, né, bacana. Você trabalha até menos porque você tem um cargo e você faz aquela coisa do cargo. Como é tudo muito dividido e já está bem organizada as funções, uma empresa grande você tem já um cargo específico para trabalhar. É legal isso? É legal. Só que a oportunidade de aprender outros setores, outros tipos de serviço, você vai ter bem menos, tá? Eles não vão deixar você sair por aí, em tudo quanto é setor, fazendo as coisas, nem olhando, nem fuçando, nem aprendendo. Você vai ter o seu cargo ali, você vai focar ali, certo? Então, tem todos os dois lados, tanto a empresa grande quanto a empresa pequena, tem as suas desvantagens, mas também tem as suas vantagens. Empresa pequena é muito bom para quem está no começo de carreira ou quer iniciar uma carreira diferente, uma área diferente, porque você põe a mão na massa mesmo. Tem pouca gente, o que a gente vai fazer? A gente vai virar essa criatura ao avesso, né? Vai pôr para trabalhar no lugar, faltou ali, você já vai jogar para aprender aquela outra coisa, porque a empresa pequena e o serviço às vezes é muito. Às vezes a empresa ainda não tem condição de contratar mais pessoas, então você acaba passeando em várias funções. E isso é muito positivo para você pegar experiência, tá? Então, qual que é o porte da empresa? Tem filial? Por que é importante saber se é só uma empresa ou se tem filiais? Quanto mais tem filiais ou outras unidades, significa que tem como crescer, tem como ser promovido, tem como um dia você liderar uma unidade, liderar uma equipe. Então, você já começa a ver que essa empresa tem plano de carreira, tá? Então, olha só quantas informações você pode adquirir pesquisando a empresa.
E também para você responder aquela pergunta básica. O que você sabe sobre a nossa empresa? Tem gente que não sabe nada. Às vezes, gente, é um tipo de segmento que você não vai se interessar, você não vai ter nada a ver com você. Então, pesquisa aqui, sabe? Já elimina se quer, se não quer. Você não ficar gastando tempo, gastando saliva, né? Então, pesquisa a empresa é a primeira coisa. Pesquisou a empresa? Pesquise ou estude as funções da vaga. Qual que é a relevância? Qual que é a importância de estudar as vagas, gente? Gente, a maior importância é, primeiro, você vai se sair super bem na parte técnica, numa entrevista técnica. O que é entrevista técnica? É aquele momento da entrevista onde a pessoa vai realmente testar se você sabe aquela função, tá? Quanto mais termos técnicos você utiliza, mais você sabe a linguagem da área, mais chance você passa, mais a mensagem de que você sabe o que você está fazendo, você passa ali naquele momento da entrevista, tá? Tem gente que sabe, mas não sabe falar, perde a oportunidade, né? E tem gente que às vezes não sabe nada, mas aprendeu tudo, foi lá, o enrolation, os termos técnicos, estudou, foi no YouTube, aprendeu quais são os termos da área e conseguiu uma oportunidade. Então, estude as funções da vaga para você saber o que vai cobrar daquele profissional. E aí você já vai ter uma ideia de que tipo de pergunta que vai fazer, do que você vai ter que realizar, até para você ver se realmente é interessante para você, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. É claro que essa propaganda aqui dessa vaga está bem descrito, né? Nem toda empresa faz esse formato aqui. Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia. Auxiliar de departamento pessoal. Vamos lá. Então, essa empresa aqui, né? Manaus, né? Escolaridade de ensino médio completo ou superior cursando em ADM, contabilidade e áreas afins. Então, pela escolaridade, você já vê qual que é a titularidade acadêmica que essa vaga pede. Eu colocaria como obrigatório o ensino médio e, no ideal, superior, mas não é obrigatório, gente. Nem todo mundo que faz superior sabe alguma coisa. Tem gente que tem um médio aí, que tem um conhecimento bacana porque tem iniciativa, né? Requisito: Excel avançado. Então, você já começa a matar o que você sabe sobre Excel. Você já sabe que você vai ter que lidar com algumas funções avançadas em Excel, tá? Então, o que eu vou fazer se eu for contratado nessa vaga? Ó, orientar colaboradores sobre benefícios. Então, a primeira coisa, você vai falar com os funcionários. Então, quando tem BO lá na empresa, o olerite descontou, esse funcionário vai procurar quem? Vai procurar você. Isso significa que você tem que dominar os assuntos de departamento pessoal. Por que está descontando isso aqui? Por que vem nesse valor? O que é isso aqui? Se vira. Você que vai orientar, tá? E aí você sabe que eles vão avaliar a sua fala, você vai orientar. Auxiliar nas atividades de admissão e processo de desligamento. Significa o quê? Você vai recolher documento, que você vai registrar, ou às vezes abrir conta, né, de fundo de garantia na caixa para esses funcionários, então você vai fazer trabalho bancário. No processo de desligamento, provavelmente você vai estar presente na hora que essa pessoa precisa assinar o acerto. Se ela tiver dúvidas, você vai tirar dúvida, né? Suporte na conferência de cartão de ponto. Significa que você tem que ter muita atenção, porque um erro na conta do horário ali, você pode colocar horas a mais ou horas a menos para alguém. Conferir, organizar e controlar documentos dos funcionários efetivos e terceirizados. Significa que você tem que ser muito organizado, certo? Então, você já tem uma noção do que você vai precisar e o que esse cargo vai exigir. Habilidade comportamental, planejamento, organização e uma comunicação. Foi o que eu falei aqui para vocês nas atividades. E aí, o cara colocou aqui, enviar currículo, atendo o perfil e a data e o e-mail, tá? Então, estudar a vaga é o quê? Tá, professor, eu nunca trabalhei como auxiliar de departamento pessoal, mas eu aprendi na escola, no Sebrae, eu tenho a matéria com o professor Marcelo, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu já tenho. Eu já conheço
né? Eu sou organizado, trabalho com documento, talvez o Excel aqui que vai pegar um pouco. Então, deixa eu procurar alguma coisa no YouTube para aprender funções avançadas, ou deixa eu perguntar aqui para a professora Simone, quais são as habilidades para uma pessoa ter Excel avançado, se eu posso conseguir dar uma estudada, pelo menos para conhecer os termos técnicos, depois eu arrumo um jeito de ir aprendendo, caso não tenha um teste prático, vou ver o que eu consigo. Isso é uma pessoa antenada, isso é uma pessoa com iniciativa, certo? O que ela fez? Ela está se preparando para concorrer de verdade. Por quê? Porque ela está estudando a função e está vendo que ela não tem, o que ela tem e o que está faltando. Tá? Então, estude a função. Professora, mas a moça me passou no telefone que a vaga está tal coisa, mas me explicou o que faz. Gente, se você puder, pergunte ali no telefone para a pessoa fulano, tem como você me falar o que essa pessoa vai fazer para trabalhar em que departamento? Às vezes ele não vai te dar todos os detalhes, mas ele falou, olha, essa pessoa aqui vai trabalhar no departamento X, com um documento ou atendendo gente, então você já vai ter uma ideia mais ou menos ali do que você vai fazer. E aí, o que você faz? Você procura na internet o seu cargo para aquele segmento, para você ver mais ou menos o que essa pessoa faz naquela função dentro daquele segmento empresarial. Você já vai ter uma noção, certo? Estudar a empresa, estudar o cargo. Certo? Certo. Nós temos isso aqui que as pessoas não fazem. Isso aqui é muito difícil encontrar alguém que faz. Estudar o seu currículo. Como assim? Eu preciso estudar o meu currículo? Precisa. Quando você lê o seu currículo, você tem que ler se imaginando ser um estranho com aquelas informações. Imagine você é estranho e que você não sabe nada sobre você. Você está lendo aquilo ali. Não vai surgindo pergunta? Nossa, mas por que essa pessoa fez aquele curso e, na verdade, a experiência ela teve naquela outra área? Né? Por exemplo, eu vi lá que a pessoa é formada em tal curso. Inclusive, eu tenho essa pergunta para o Rogério. Né? O Rogério é formado em tal área. E aí pode surgir aquela pergunta, você atuou nessa área alguma vez? Ou se você não atuou é porque você viu que você não é para você, ou porque você não viu oportunidade, não teve oportunidade, ou a área que você quis não teve oportunidade. Então, essas perguntas podem surgir. E aí? Entendeu? Só da gente ler o currículo. Por que eu vi aqui que você saiu daquele emprego, tem uma lacuna de 3 meses? Nesses 3 meses, nesses 6 meses, o que você fez? E aí você já tem que ter ali essas respostas pré-prontas na sua cabeça. Estudar o currículo é isso, é você ler seu currículo com o olhar de um estranho, alguém que não sabe nada de você e que vai surgir pergunta. E é melhor você estar preparado, que dependendo da pergunta vai te pegar de calça curta. E às vezes pode ser a pergunta que muda todo o processo seletivo. Então, estude o seu currículo. Estude, olhe para ele com o olhar de um estranho, de alguém que desconhece você. E aí você vai começar a ver que muita pergunta surge só da gente ler o currículo. Certo? Dúvida aqui, por enquanto? Muito tranquilo, né? Então, a gente tem estudar a vaga, ou levantar informações da empresa, né? A gente tem estudar a função e a gente tem estudar o currículo, certo? E aí, claro, qual que é a outra parte do preparo? É você treinar as suas respostas. Não é treinar as suas respostas para você mentir descaradamente, tá? Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem várias maneiras de dizer a verdade e existe aquele formato, né, que vai ser a versão mais aceitável ou menos, às vezes a verdade é tão porcaria que às vezes você tem que dizer a verdade de um jeito que seja menos impactante. Então vamos supor que você saiu de um emprego porque você meteu a mão na cara da tua colega de trabalho, né? Você perdeu a cabeça, ela era insuportável, aí você desceu a mão na cara dela, certo? Gente, esse fato vai ficar na tua vida, né? Porque sempre vai ter aquela pergunta infernal. Por que você saiu da empresa?
Sempre. E você vai falar o quê? Você desceu a mão na cara da menina? Verdade. Não dá, né? Então você vai ter que ter o quê? Você vai ter que dizer a verdade. Só que você vai ter que dizer de uma forma, com uma versão que não elimine a sua possibilidade de ser contratado. Certo? Então, olha, eu trabalhava na empresa X, nós tínhamos algumas pessoas que pensavam um método diferente de trabalho e a gente chegou no momento de não conseguir concordar mais. Então, para a situação não ficar pior ainda, eu preferi me desligar. E aí você leva. Algumas pessoas vão ficar satisfeitas com essa resposta e outros, tipo eu, iam falar assim, conte-me mais. E aí, boa sorte para você. Mas não conta que agrediu, hein? Não conta. Não, pra quê? Não tem necessidade, tá? Ninguém precisa saber, tá? Agora tem um detalhe também, né? Se a coisa foi muito feia, pode ter certeza que essa referência chega dessa empresa, tá? Infelizmente. Fulano trabalhou aqui, né? E não é algo legal, mas as pessoas fazem. Olha, sobre o fulano eu não tenho nada a declarar. Pronto, o RH já entendeu que foi muito porcaria e que deu alguma merda lá naquela empresa que ele trabalhou. Então, eles não vão falar mal assim na cara, porque isso pode ser prova até contra a própria empresa, né? Mas eles vão dar um jeito de dizer mensagens subliminares para que o outro lado do telefone entenda que não é uma boa ideia contratar. Então, quando a referência é ruim, não tem o que fazer. Mas você pode falar, olha, passei por essa situação, trabalhei com uma pessoa, né, ou com algumas pessoas nessa situação e o conflito foi muito grande, a gente não conseguiu lidar com e eu preferi me desligar mesmo, até para não ficar mentalmente abalado, doente. Então, foi o melhor. Gostei da experiência da empresa, agradeço, a empresa era bacana, mas não consegui lidar com a equipe. Ah, professor, isso pode ser um problema? Depende. Se nas outras experiências você não relatou problema, se as referências das outras experiências são bacanas, então essas outras referências, elas sustentam de que realmente você entrou em um inferno e você não teve culpa. Agora, se as outras referências dos outros lugares que você trabalhou não dão uma boa referência, você sempre arrumou problema, então você realmente é um profissional problema, não vai te contratar, tá? Se você é inocente em tudo isso, toda a sua construção de trabalho, as pessoas, eles vão sustentar que, infelizmente, você não teve sorte mesmo, você pegou uma situação muito ruim. Todo mundo está sujeito, até eu estou sujeito. Quem não perde a cabeça? Ninguém é Deus, né? Todo mundo é fraco, certo? Então, estude as perguntas. E a outra dica super legal, existe resposta certa? Depende. Existe resposta errada? Depende da situação. Então, se eu vir e falo assim, eu estou concorrendo a uma vaga de vendedor. E aí eu falo assim, olha, qual que é a sua principal qualidade? Aí eu viro e falo assim, olha, minha principal qualidade é que eu sou uma pessoa muito organizada. É bom ser organizado? É, mas assim, essa qualidade é uma qualidade tão exaltada nas vendas? Não, né? Agora, se você fala que você é comunicativo, que você você é persuasivo, que você é persistente, que você é uma pessoa que não se conforma, que você corre atrás, essa energia que move é muito mais valorosa para um cargo de vendas, né? Ou então, eu conheço gente que está concorrendo a um cargo de vendas e qual que é o seu principal defeito? Ah, eu sou tímido. Acabou. Tô ouvindo nada, tô vendo nada. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu Sim, tô. Tá normal. tá normal aqui também. Tá travando, Rogério. É a tua internet que tá travando. Quê? É a internet do Rogério que tá travando. Ah, Porque a Rosária falou, a Maria Fernanda sim, né? Muito bom. Ótimo. Então, é de acordo com a oportunidade. Você está concorrendo a uma vaga administrativa, é claro que organização, uma pessoa mais metódica, mais observadora.
tem uma qualidade mais parecida com o cargo. Vendas já é um outro tipo de qualidade. Ah, eu estou concorrendo a um cargo para trabalhar, sei lá, dá um exemplo aí. Se vocês quiserem. Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Como é que você tem que ser? Você tem que ser organizado, você tem que ser uma pessoa com postura, uma pessoa que observa as coisas, que tem que ter uma comunicação boa. Você não precisa ser um cara que convence os outros que você não vai vender, mas você tem que ter uma boa comunicação para falar com as pessoas. Você tem que ter uma linguagem, um português bacana, pelo menos ali que dá para passar, aquele português que dá para passar, né? Senão, deu ruim. Oi? Uma boa escrita também, porque tem o pacote fechado de cartas lá, tem que estar enviando. Isso, exatamente. Então, tem que ter essa habilidade. Então, vocês já viram que as características, as respostas de vocês têm que ir de acordo com esse valor. Agora, vamos supor que você está concorrendo a uma vaga para trabalhar com Excel no financeiro, analisando relatório. Você vai dizer que a sua principal qualidade é que você fala muito? Não, né? Porque, gente, ou você analisa ou você fala. Quem fala muito vai deixar eu errar um monte de coisa. Percebe? Eu vou falar essa pessoa não dá certo. Ela tem que estar calada, observando, analisando, e ela não é uma pessoa para esse tipo de cargo. Então, olha a vaga, estuda a vaga, porque as suas respostas elas têm que ser de acordo com a oportunidade. Ficou claro? Isso aqui? Ficou claro, né? E, gente, Sim. vai para a entrevista? Roupa adequada. O que é uma roupa adequada, professora? Meninos, nada de calça caindo, né? Parecendo a cueca, regata, camiseta do Corinthians, do Palmeiras. Eu já atendi em entrevista com meninos de camiseta de time, ainda mais do Corinthians, né? Nada contra, né? Tinha que ser do Palmeiras. Pelo amor de Jesus Cristo, né? Aí não. Boné, pelo amor de Deveria Deus. ser do Santos, pelo menos. Hã? Tem que ter Santos. Gabriel não fala. Quando fala a coisa certa. Tem que ser Palmeiras. Aí, ó, nem Palmeiras, nem Santos, nem Corinthians, nem nada. Põe uma camiseta neutra, cores básicas, preta, branca, cinza, né? Não tem uma estampa, mas é uma estampa discreta, né? Nada daqueles tênis com aqueles cadarços coloridos neon. Você não tá indo numa rave, você não tá indo numa festa, você tá indo numa entrevista. Põe um tênis mais discreto, cara. Um cadarço branco, preto, cinza. Né? Então, uma calça jeans, um tênis discreto, uma camiseta. Se o lugar exigir uma roupa mais social, infelizmente vai ter que pôr um pouco mais social. Mas no padrão é isso: calça jeans, camiseta, um tênis, um sapatinho, já era, fechou. Né? Meninas, nada de roupa transparente, decote, saia curta. Você está indo para que tipo de cargo? Né? Feio isso, horroroso. Você não vai com maquiagem que você vai pra balada, é uma maquiagem mais básica. Uma make mais discreta. Mais discreta. Assim, cada um usa o que gosta. Eu não acho que é um problema com um brinco colorido, uma pulseira, não tem nada contra isso. Mas eu acho que tem que ter bom senso, tem que olhar pra roupa, no seu corpo, tem que falar assim, tá passando seriedade? Tá passando comprometimento com a vaga? Eu estudei a empresa, eu estudei a vaga. Tem a ver? Você vai ver essa tua noção, se você está indo bem ou não. Entendeu? Então, assim, não existe, gente, um padrão de roupa. Existe bom senso, novamente, pílula do bom senso. Olha e fala assim, eu estou passando seriedade, comprometimento, profissionalismo com essa roupa para aquela empresa que eu estudei? E aí você vai ter uma noção se você está indo bem ou não. Certo? No geral, meninos, esse básico, meninas, para todas as dúvidas, calça jeans, uma sapatilha, um tênisinho fechado, quer com um saltinho, põe uma blusa básica, neutra, fechando o decote, nada de ficar mostrando o decote, nada de barriga de fora, né? Nada de perna de fora, de bunda de fora, certo? Subaco de fora. Hã? Nem o subaco de fora. Subaco de fora também não.
Entendeu? Costura, põe bonitinho uma pastinha, põe os currículos numa pastinha, maquiagem básica, chega mais cedo, pra você não chegar lá suando, já era, tá? Então, eu vou parar aqui, semana que vem a gente vai continuar, vou falar um pouco sobre a pontualidade, mas na semana que vem eu já vou trazer para vocês perguntas de entrevista. Não vou finalizar falando sobre pontualidade, né? Que tem que chegar meia hora antes, eu acho isso um absurdo. Pra que chegar meia hora antes? Mas também não adianta chegar em cima, suado, correndo, e entrando na entrevista esbaforado. Não, também não. A gente vai ver que tem um meio termo, tá? Então a gente vai continuar semana que vem. Já vou começar com perguntas para vocês começarem a treinar a resposta. Por que aquela empresa faz aquele tipo de pergunta? Então a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso para ajudar vocês nas entrevistas. Beleza, gente? Tranquilo. Beleza, professora? Então, super beijo. Beijo, até segunda-feira. Uma ótima semana para vocês. Beijo, Maria Fernanda. Beijo a todos, Rosária, Wanda, Fabiola, Rogério. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou embora porque eu tenho outra turma agora. Eu tô no horário. Beijo.